Oi gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a história da inteligência artificial e o dilema ético por trás dela. Bom, desde sempre o ser humano quis desenvolver uma máquina que pudesse pensar e agir como ele. Em 1943, o Warren McCulloch e Walter Pitts publicaram pela primeira vez um artigo que falasse sobre redes neurais, que nada mais é que um modelo matemático que imita nosso sistema nervoso. Já em 1950, Claude Shannon publicou um artigo falando sobre como programar uma máquina para jogar xadrez. Nesse mesmo ano, Alan Turing, um matemático inglês, ele fez o teste de Turing, também conhecido como o jogo da imitação, que era para saber se seria possível uma máquina conversar por escrito e fingir ser um ser humano. Inclusive, esse jogo da imitação foi lançado um filme em 2014, que eu vou deixar um trecho para vocês assistirem, que fala um pouco sobre como era visto a inteligência artificial antigamente. As máquinas podem vir a pensar como seres humanos? A maioria das pessoas diz que não. O senhor não é a maioria. O problema é que está fazendo uma pergunta idiota. Estou? É claro que as máquinas não podem pensar como as pessoas. Uma máquina é diferente de uma pessoa. Logo, elas pensam diferente. A pergunta interessante é: só porque algo pensa diferente de você, isso significa que ela não está pensando? Estima-se que o desenvolvimento da área se inicia a partir da Segunda Guerra Mundial e que o marco zero foi a Conferência de Dartmouth em 1956, em que reuniu diversos cientistas e pesquisadores, como Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, entre outros. Inclusive, McCarthy foi a pessoa que usou pela primeira vez o termo Artificial Intelligence, inteligência artificial. E alguns anos depois surgiu também o termo pela primeira vez Machine Learning, que é aprendizado de máquina. A partir dessa conferência começaram mais estudos sobre inteligência artificial e em 1964 foi desenvolvido o primeiro software de conversação, de simulação de conversação, que é o primeiro chatbot do mundo, que é Lisa. E entre 1966 e 1972 foi criado o primeiro robô, o Shei-Kei, que tinha certa mobilidade, fala e autonomia de ação. A partir disso, inicia-se o que é conhecido como o inverno da inteligência artificial, que vai da metade dos anos 70 até o início dos anos 80. E é marcado pela falta de investimento e também falta de novidade na área. Porém, em 1997 é criado o Deep Blue, que nada mais é que inteligência artificial que joga xadrez e que inclusive ganhou o campeão mundial da época, Garry Kasparov. E isso foi um grande marco na história da inteligência artificial, sabe? A partir disso, a IA ficou cada vez mais presente no nosso cotidiano, com assistente virtual, reconhecimento de voz, assistente de limpeza. Aí temos exemplos como a Siri da Apple, a Alexa da Amazon, temos casas inteligentes também. Também tem o Watson, que é um supercomputador que venceu os melhores jogadores em um game show televisivo de adivinhação. Em consequência do aumento crescente do uso da IA no nosso cotidiano, devemos falar sobre um assunto muito importante, que é a ética. O que é isso? Ela é responsável pelos estudos de atitudes certas e erradas. Por exemplo, digamos que pensem em uma situação em que tem perda de emprego por causa do aumento crescente do número de carros autônomos. E digamos que tenha um acidente que envolve esses carros e que tenha vítimas. Quem vamos responsabilizar? Podemos pensar um caso que ocorreu em que, em 2015, a Google criou um reconhecimento em que agrupava as fotos em pastas. E nisso teve um incidente muito triste em que agrupou a foto de uma pessoa negra com a de um gorila. Então tem diversos, assim, sabe, preconceitos raciais, religiosos. Como outro exemplo também, em que houve um concurso de beleza online, em que inteligência artificial que fazia
a aprovação se a pessoa era ou não digna de ganhar o concurso. E todas as pessoas que ganharam eram brancas. Os humanos são falhos e os dados refletem o comportamento humano. Então, provavelmente, as máquinas também vão reproduzir esse conceito. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tenham refletido sobre alguns pontos que eu tenha passado aqui. Se tiver alguma dúvida, pode falar. E obrigada!